Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. E no episódio de hoje eu trago duas pessoas super importantes na minha vida e que com certeza vão passar a ser importantes na sua vida também. Estou falando de Doutora Flávia Velger Coen, bem-vinda. Bem-vinda. E Mr. Rafinha Velger, bem-vindo. Bem-vindo. Mano, esse aqui vai ser demais, cara. Que experiência. Eu vou falar que eu não tenho a menor ideia que eu vou falar com vocês, mas espero que seja bom. O negócio é o seguinte, vamos começar aqui, né? O podcast de hoje, a gente tá falando sobre... a gente fala, quando me perguntam, né? Cara, me perguntaram agora, né? O que um trader, pra ser bom, ele tem que ter de característica? E aí a gente fala, né, de dedicação, técnica, gerenciamento de risco, tal, mas é óbvio que o mindset, saúde mental, a gente tá falando, e a saúde física, os bons hábitos e o lado, né, de físico mesmo, tem que estar muito bem. E por isso que hoje essas duas feras estão aqui, minha esposa, meu cunhado, né? Então, melhores do que esses aqui, não tem, né? Não tem, simplesmente. Então, assim, eu queria hoje, o objetivo aqui é a gente poder falar sobre isso. Poder falar sobre uma médica, um triatleta renomado ou chegando lá, o que é um cara que é ex-obeso e tem uma vitória, uma vida aí muito grande, uma vitória, né, de vida muito grande, pode trazer pra gente. Então eu queria começar com vocês dois se apresentando um pouquinho pro público, apesar deles já conhecerem mais a dona patroa, falar um pouquinho para as pessoas conhecerem vocês, depois a gente entra aqui no assunto, tema aqui principal do nosso podcast. Bem-vindos, mais uma vez, tamo junto. Obrigada. Quer começar, irmão? Primeiras damas. Primeiras damas. Olá, tudo bom? Eu sou a Flávia Velger Coen, eu sou médica infectologista e sou pós-graduada em medicina integrativa e ortomolecular. Casada com Coen há muitos e muitos anos, né? Praticamente o meu primeiro namorado. Mérito meu. E hoje estamos aqui, então, para conversar e ensinar um pouquinho para as pessoas, né? Como elas podem melhorar a sua capacidade cognitiva, como elas podem ter mais saúde, como eles podem ser mais focados, como podem ficar mais concentrados no trade e na vida. Então, vou deixar meu senhor irmão se apresentar e depois a gente vai dando continuidade e vai ensinando um pouquinho as pessoas que estão nos assistindo como a gente pode melhorar a nossa saúde de uma maneira geral. Bom, meu nome é Rafael Velger, mais conhecido como Rafa Velger. Eu sou empreendedor, empresário, pai, marido, practitioner em programação neurolinguística e tenho uma experiência de vida de mudança. Eu cheguei a pesar 108 quilos, já fui sedentário, fumante e etc. E hoje levo uma vida saudável, com muita determinação, disciplina e sim, sou um triatleta amador. É isso, tá vendo? O cara é sério, até parece, falando assim, até parece que o cara é sério, né? Mas eu não ia falar aqui, mas tudo bem. Uma vez, recebi um direct, há anos atrás. E aí o direct foi o seguinte: Coen, eu não consigo respeitar, eu quero saber se tu é bom. Tá bom. Eu não consigo respeitar os meus limites. Não consigo respeitar meu stop loss, não consigo respeitar meu plano de trade, não consigo respeitar minha técnica, não consigo. Por isso que eu não dou certo no trade. E eu quero saber qual é a tua resposta, o que eu tenho que fazer para poder passar a dar certo. E aí nessa hora, né, a responsabilidade que nós temos, né, quando a gente chega alguém até nós, né, e faz uma pergunta dessa, que eu vou responder? E a minha resposta na hora foi falar, que saiu assim direto, foi: comece respeitando a sua família. Foi isso que eu falei. Aí, o cara na hora respondeu: obrigado, era isso que eu precisava ouvir. Achei que ele fosse me xingar, mas não, ele ficou feliz com a resposta. E eu tô falando isso por quê? Porque o trade, ele é uma extensão da nossa vida e a vida é uma extensão do trade. Igual o trabalho, você acaba sendo, né? Como é que você consegue separar o trabalho da sua vida pessoal? Devem perguntar pra vocês muitas vezes, né? Cara, eu não separo. Pra mim, o trabalho, a vida pessoal é uma extensão do trabalho, o trabalho é uma extensão da vida pessoal. Eu tenho que estar bem em um pra estar bem em outro e vice-versa. Se eu tô com dificuldade em um, eu tento fortalecer o outro pra que o outro possa me trazer força pra eu estar bem no, né? E por aí vai. Beleza. E aí, quando a gente fala de trade, que é uma extensão da vida, e a vida é uma extensão do trade, eu penso muito nisso. Se a pessoa ela tá com uma dificuldade
de respeitar, por exemplo, o gerenciamento de risco. Tem que ter disciplina, né? Vamos falar sobre disciplina aqui primeiro. Disciplina. Cara, quando eu pergunto, né? Acho que a maior dor dos traders é a falta de disciplina. Não consigo, cara, não consigo. Eu planejo, eu entro errado. Ou de repente alguma coisinha deu diferente, eu entro errado. E aí, cara, eu já meto o pé pelas mãos, começo a tomar loss, já me dou mal, ferrou, quebrei a conta, dia de fúria, tiltei, perdi tudo. E aí, vida que se segue, começa a chorar, entra em depressão e aquelas coisas todas que a gente sabe que não são boas pra ninguém. O que que fez, ou o que que faz, né, uma pessoa indisciplinada, de uma pessoa indisciplinada passar a ser disciplinada? O que que ela pode... Existe disciplina? Qual é o seu conceito de disciplina que você, que é uma pessoa que era totalmente indisciplinada, virou a chave de uma forma surreal, a ponto de que eu lembro que eu corria na praia de manhã, de madrugada, tirava foto, mandava no grupo da família, e eu sabia que ele não ia responder nada, né? Porque ele tava lá dormindo, né? Ia acordar e comer, sei lá, quantos pães e pizza que sobrado do dia anterior e não sei o quê, né? Que é coisa assim, uma pessoa um pouco mais gordinha, mais cheinha, nada contra, tá? Mas a gente sabe, né? E hoje em dia, cada post que ele manda no grupo, eu falo, mano, putz grila, cara, por que eu fiz isso? Hoje em dia é a volta, é o troco, entendeu? Que eu não chego nem perto do que ele faz. Então é isso, por favor. Bom, não sei se começar já discordando do Mr. Coen vai ser uma, Ótimo, uma boa ideia. O que acontece, Rô? Eu não acredito em pessoas indisciplinadas. Eu acredito em pessoas disciplinadas para coisas que não trazem muito benefício. Então acho que todo mundo tem a disciplina dentro da pessoa. Só que muitas informações e crenças e várias coisas que a gente vai passando no dia a dia e etc. E vai colocando a gente numa trilha que a gente se perde. Então, na verdade, eu não acho que é você ser indisciplinado e você começar a ser disciplinado. É você começar a focar a sua disciplina para o que realmente você quer. Então, esse exemplo que você deu, às vezes esse cara que, do gerenciamento de risco, que deu loss, etc, ele é super disciplinado para outra coisa. E para esse gerenciamento de risco ou para outra coisa, ele não tem essa disciplina. Então eu acho que primeiro, você focar no que você quer e você ter certeza do que você quer. Porque muita gente, cara, se perde no que quer, as pessoas não sabem o que quer. Elas vão vivendo. Mas, Rafa, assim, falar é fácil. Desculpa, né? Tá. Já que você discordou de mim, Tá. do cunhado a gente pode discordar, falar à vontade, né? Mas falar é fácil, porque, realmente, vou ter que mover minha disciplina pro que realmente é importante. Mas, cara, quem come compulsivamente, é fácil falar. A dieta vai começar segunda-feira, que é o Dia Internacional, e depois da dieta, do início da dieta, mas a gente sabe que não começa nunca ou não dura nunca. O que faz uma pessoa realmente, de verdade? Qual é o pulo do gato? Qual é o segredinho que faz com que a pessoa possa realmente querer e ser disciplinada a tal ponto de, né, completar uma maratona, meia maratona de um cara que não conseguia correr 100 metros? Primeira coisa, se inspirar em alguém. Essa é a primeira coisa. É você ver alguém que realmente você quer se tornar. Eu acho que isso vai trazer uma mentalidade de possibilidade, a pessoa vai entender que aquilo é possível e depois ela pode fazer exercícios de visualização, de afirmação, e tem muitas ferramentas que a PNL e outros métodos também podem trazer para essa pessoa focar a disciplina aonde ela realmente quer. O que você fez? Eu me inspirei em pessoas. Você foi uma delas, por exemplo. Não, mas eu vou interromper. Vou interromper aqui. Eu acho que também o medo faz a pessoa se transformar também. Então, assim, na verdade, a sua transformação também começou na época da pandemia da Covid. Você estava obeso, né, sedentário, fumando, e veio esse insight de você ficou com medo de morrer, né? E aí, com isso, veio a transformação de você começar a mudar todo o seu estilo de vida e começar a, de fato, procurar ajuda e modificar os seus hábitos, entendeu? E eu posso falar por mim também. Não sei se as pessoas sabem, né, mas eu tenho 3 doenças autoimunes e o medo também de
de morrer e deixar meus filhos aqui, fez com que eu me transformasse e modificasse vários hábitos que eu achava que eram saudáveis, né, e que não eram, e me fez transformar na pessoa que eu sou hoje, nos aprendizados que eu tive, entendeu? Nas mudanças que a gente quer de vida. Então, mas aí, eu já pensei muito nisso. Mas, por exemplo, o meu pai, ele já sofreu um infarto, né? Infartou. Um infarto. E eu lembro que foi, eu acho que a única 24 horas que eu fiquei sem fumar. Meu pai infartou. Quando ele infartou, eu decidi parar de fumar. Eu falei, não, hoje... Pô, que isso, Acabou, cara? Acabou. Vou parar de fumar. Eu fiquei 24 horas sem fumar. Foi o meu máximo. E aí depois eu voltei a fumar. Então o medo naquele momento, o medo poderia ter feito eu parar de fumar. E não fez. Então eu acho que não tem uma resposta, mas eu acho que é um conjunto... Sim. Não tem uma bala de prata. Não. Pra uma coisa só. Mas olha só, legal, você falou do medo, né? Então, por exemplo, será que no nosso contexto aqui de trader, será que a pessoa que tem uma sequência de perdas e ela vê que talvez ela não consiga realizar o sonho dela, que é viver daquilo, ou ter uma renda extra daquilo, e com isso ela não vai ser aceita pela sociedade, ou ela não vai ser aceita pela família, ou ela não vai dar a condição para a esposa, ou marido, ou filhos, ou pais, ou quem seja, para ela própria. Que ela sempre sonhou, que ela poderia fazer, que ela saiu do emprego para poder se dedicar àquilo e tá vendo que não tá conseguindo. Talvez o medo possa servir não contra ela, mas sim de antídoto para poder proteger ela. Então, seria essa a acho ideia. que o medo vai te dar forças pra, se eu tô errando tanto e eu preciso realmente sustentar minha família, o que eu preciso fazer? Vamos voltar. Então eu tenho que estudar, eu tenho que programar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer uma pós-graduação. O que eu preciso fazer pra deixar de errar tanto, entendeu? Sim. O quê? Quando a gente... Legal, é um bom pensamento esse, a maneira esse que insight. eu penso pra quando você mim, tava falando de entendeu? gerenciamento de risco, eu comparei muito com o momento atual que eu tô. Tá. Então eu tô no ciclo de uma maratona, tá? Então eu vou correr daqui a 2 semanas, 42 quilômetros, e é um ciclo bem exaustivo, tá? Então eu fiz um meio Ironman, agora vou fazer a maratona e eu respondo com tranquilidade que esse ciclo da maratona é muito mais doloroso do que o que eu fiz do meio Iron, tá? E o gerenciamento de risco, quando você estava falando, eu comparo com o gerenciamento de lesão, tá? Por que eu tô falando isso? E olha a comparação que eu vou fazer. Quando a gente está treinando, a gente quer treinar. E a gente ama o que a gente faz. A gente ama treinar, a gente ama... E a gente chega ao ponto de treinar tanto e se colocar em risco de lesão. Você gosta de operar. Sim. Você ama operar. Sim. E às vezes essa pessoa que não teve esse gerenciamento de risco, ele operou tanto, ele treinou tanto, com tanto amor, querendo tanto, que o gerenciamento de risco, o loss dele e a minha lesão é a mesma coisa. Sabe? É muito parecido, porque ele tá ali operando, ele tá treinando, cara, eu vou conseguir, eu quero, tal. E eu tô treinando, caraca, eu quero e tudo mais. Só que se eu não respeitar o meu limite, se eu não respeitar o stop loss, limite de perda. o limite de perda, eu vou me machucar e o cara vai ter o loss dele. Olha, ótima analogia. Então, quando você tava falando, isso veio. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô no amadurecimento da corrida que eu comecei a respeitar meu corpo. Então, eu ouço meu corpo. Então, se eu acordo um pouco mais cansado e às vezes não vou treinar, cara, isso faz parte do meu treino. Então, se o cara amanheceu, o emocional dele tá balançado, cara, se respeita, se limita, sacou? Falando sobre emocional, eu acho que isso tem muito a ver aqui com a saúde, né? Então é por isso que é legal falar com vocês aqui sobre isso. Para mim, pessoalmente, desde quando eu comecei a cuidar mais de mim, seja com hábitos físicos, ou seja com suplementos, ou questões de medicina mesmo, né? Eu passei a ter resultados muito melhores. Eu acho que isso ajuda no esporte também, isso ajuda nos estudos, isso ajuda no seu dia a dia, no relacionamento, na sua tranquilidade. Você tem uma boa noite de sono, por aí vai, que eu não vou falar, quem vai falar é você, obviamente. Mas eu queria saber, né? Existe um pool de recomendações para pessoas poderem conseguirem evoluir na vida no sentido de
terem uma vida plena em algum momento, seja pro trilho, seja pra tudo? Isso é sensacional, né? Isso que você falou agora. E realmente, assim, depois da pandemia do Covid, eu acho que a gente valoriza cada vez mais a saúde, né? Mas o que é a saúde? A saúde não é só a ausência de doença, né? Não tenho pressão alta, não tenho diabetes, sou saudável. Não. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que botar em prática os 5 pilares, né? Então você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem emocionalmente, você tem que estar bem espiritualmente, né? Então são vários pilares para você dizer que você é uma pessoa saudável, né? Você tem que ter os seus relacionamentos saudáveis, ter um estilo de vida saudável, ter uma boa noite de sono, se alimentar de uma maneira adequada. Então, hoje, né, com a medicina atual que a gente tem, né, com a medicina da longevidade, tudo que a gente vem estudando nos últimos tempos, a gente tem como melhorar muito a nossa capacidade cognitiva, né, melhorar a nossa saúde emocional, que muitos ficaram abalados no pós-Covid, melhorar o brain fog, que é muito importante para os traders, né, como é que eles vão poder se concentrar, como é que eles vão poder ter foco, como é que eles vão poder levar uma... Como é que fala? Uma atitude, Tendência? Uma tendência, um evolution, um elefantucho até o fim, se ele se perder... Kendall barra elefantucho, ela já está usando o termo técnico. Se ele se perder no meio do caminho, entendeu? Então, acho que é o que você está falando, né? Você não tem como você separar, eu sou uma pessoa legal na minha casa, eu não sou uma pessoa legal no meu trabalho. Não, eu sou uma pessoa, eu sou uma médica, eu sou uma mãe, né? Somos uma coisa só. E para você estar bem no seu trabalho, para você estar bem no seu dia a dia, com seus amigos, você tem que estar bem no contexto todo, entendeu? Mas existe uma rotina de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu, como já tenho a doutora direto, pra mim fica mais fácil aqui. Eu tava passando noites seguidas, muito mal dormidas. Mas mal dormidas por quê? Porque eu acordava e ia banheiro fazer xixi 50 mil vezes. Só que assim, cara, por mais que eu não beba água, né? Só que assim, é muito chato, porque você fica acordando toda hora, você acorda 4 vezes à noite, é um saco. E aí, eu comecei a ficar com inveja dela, porque ela ficava falando, cara, que noite boa dormida, adoro. Aí ela acorda energizada e não sei o quê, e eu acordo morto cansado. Não, eu já tô 5 horas da manhã agitadíssima. E eu acordo 5 horas da manhã, falo, não acredito, já são 5 horas, cara. Será que essa é a 6ª vez que eu tô acordando fazer xixi ou já tá na hora de acordar mesmo? Um saco. Até que eu cheguei em você e falei assim, cara, me dá uma parada pra eu dormir, pelo amor de Deus. E como eu sei que você ia me dar uma coisa natural, então eu pedi, você me deu já agora 2 noites seguidas já durmo a noite toda, eu acordo e falo, será que eu tô acordando de madrugada pra fazer xixi? Não, eu já tô acordando 6 horas da manhã, ou 5 pra fazer xixi, já tô na hora de acordar. Obrigado. Então, existe, o que você recomenda que as pessoas tenham pra ter uma boa noite de sono? Então, a gente fala muito sobre os 12 passos da higiene do sono, né? Antes de eu te dar um remédio, né, que você tomou a melatonina numa dose super baixinha, e a melatonina é um hormônio do sono, né? Existem várias coisas que a gente deve fazer antes, né, de você indicar um remédio para uma pessoa. Primeiro, é ter uma regra de deitar sempre no mesmo horário, desligar o uso de telas ou de computadores ou de televisão à noite, jantar cedo, se expor à luz natural pela manhã. Então, tem várias coisinhas que você deve fazer, né, para você poder começar a dormir cedo e ter uma boa noite de sono antes de eu te indicar um suplemento, apesar de ser natural, é um hormônio que é o hormônio do sono que induz a nossa glândula pineal a produzir a melatonina, entendeu? Para que você possa ter uma... Eu quero ouvir dos dois, porque isso vale para os dois. Tá, mas legal. rapidinho, eu não sou nada se eu não dormir uma boa noite de sono. Ainda mais pra quem tem doença autoimune, pra quem precisa estar com cognitivo funcionando a todo vapor, você precisa dormir bem. Isso acontece, noite de sono, mas Mas olha só, acho que dia após dia, a pessoa entra num loop em que ela esquece, cara. Ela dorme tarde, no dia seguinte, aí não dá. Não sei o que, dorme acorda cedo. Aí fica a base de café, a base de café, e a cabeça não rende da maneira que deveria render e que poderia render, né? Exatamente. E sobre alimentação, isso é legal, um tema importante também. Tem o lado da questão da saúde, da medicina, e tem o lado da questão do esporte também, que eu acho legal, porque o esporte tem a ver com performance, né? Então, o que vocês dois podem falar sobre alimentação? Ou qual é a rotina de vocês? Quando me perguntam, eu falo de mim, eu não falo que eu recomendo, eu falo de mim, porque, pô, eu faço o que eu acredito que seja o melhor. Então, como é que é a rotina de vocês em termos de alimentação? Então, a gente sabe os alimentos que são ruins para todos e sabe aqueles alimentos que são ruins para determinados tipos de pessoas, né? Então, eu, como tenho doença autoimune, não é qualquer alimento que eu posso comer. Então, eu realmente tirei da minha dieta e comecei a ter uma resposta na minha doença muito melhor quando eu diminuí muito a quantidade
quantidade de glúten, que são os farináceos, né? Farinha branca. Lá em casa não tem também, Não. você quase não come, né? Farinha branca, açúcar, carboidratos refinados e industrializados, assim como os lácteos, né? Então, assim, se a pessoa não tem doença autoimune, ela pode até comer isso, mas sabendo que os carboidratos, eles dão aquela fonte de energia muito rápida, né? Você fica ligado 30, 40 minutos, que muitas pessoas falam isso. Ai, doutora, de tarde eu preciso comer um docinho para ficar com a mente melhor. Por quê? Porque você tá com a mente cansada, você não teve a boa noite do sono, tá se alimentando mal, precisa comer aquela glicose ou aquele carboidrato que vai te dar uma energia em 30, 40 minutos e daqui a 1 hora você tá com fome de novo. Aí você entra naquele looping de só se alimentar de coisas que te fazem mal, né? Que é o açúcar, farinha e carboidrato. Olha, se eu for falar de mim, é engraçado, né? Mas quanto menos eu como, melhor eu me sinto. É isso. É Jejum isso. intermitente, É isso. né? É isso. Adoro. Então, Eu assim, fico muito hoje, mais- obviamente, dentro de um ciclo de uma maratona, eu não me dou esse luxo de ficar sem comer. Então, eu tenho uma nutricionista e ela me recomenda, sugere e prescreve tudo que eu tenho que comer bonitinho para bater meus macros, meus Micros. micronutrientes, enfim, tudo que eu preciso. É mesmo, tá? Usa mesmo. É. Eu tento chegar perto, não Então- dá. É a mesma nutri, mas eu não Então, consigo tem chegar dias que eu treino, dias que eu não treino, dias que eu vou malhar, dias que eu não vou malhar. Então, Agora, dos 108 quilos que eu cheguei a pesar até os 71, foi comendo Comida de verdade. comida de verdade. É. Assim, eu não abro pacote, cara. É. Eu não abro pacote. Não tem essa. E não sei todo mundo, mas assim, nós somos pais e mães. Então, além da nossa performance, da nossa cognição e da nossa tudo, tem um exemplo que a gente passa para os nossos filhos. Então, não adianta eu sentar, eu tenho um filho de 7 e um filho de 3. Não adianta eu sentar e comendo, sei lá, um biscoito e falar para ele comer salada ou fruta. Não adianta, né? Então, acho que para nós que somos pais e mães, além da nossa performance, da nossa cognição, tem o exemplo para as nossas crias. É verdade. Uma coisa que eu falei no dia do bar mitzvah do Davi foi exatamente isso, né? Que eu falei que a gente pode ensinar para os nossos filhos o que a gente quiser, falar o que a gente quiser, mas eles vão seguir o que a gente faz, não o que a gente fala, né? Então isso faz todo sentido. E comida de verdade não engorda ninguém, né? Porque assim, a vida é corrida, né? Tá todo mundo sempre atarefado, todo mundo sempre tendo que responder alguma coisa, WhatsApp, é e-mail, é ligação, e você tá sempre atarefado 24 horas por dia, sem tempo de poder fazer uma refeição saudável, entendendo que assim como a noite do sono, o que você come tá diretamente ligado à sua performance, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho que produzir durante um dia inteiro, por exemplo, hoje, são que horas? São quase 3 da tarde, eu não almocei. Eu também não. Porque a gente fica mais produtivo quando tá em jejum, né? Os nossos neurônios acabam virando cetonas e a gente acaba ficando mais produtivo. Se eu como qualquer coisa muito pesada, eu fico obnubilada, entendeu? Eu não consigo ter a mesma performance mental se eu me empanturrar de uma massa, entendeu? Então, assim, o jejum intermitente é uma estratégia interessante, né? E existem várias outras coisas que a gente pode incluir no dia a dia do trader, de qualquer pessoa que queira melhorar a sua capacidade cognitiva. Então, você precisa ajustar as suas vitaminas no sangue, né? Vitamina D, que eu falo muito também na minha rede social, ômega 3. Tem vários nootrópicos, né? Que deixam a pessoa mais focada e mais concentrada e melhora a sua memória. Então, tem muita coisa que dá para ajustar de forma natural e melhorar a capacidade cognitiva de qualquer pessoa. Você toma vários nootrópicos, né? E você fica... Hoje eu tomei o seu Não conta pra ninguém. pré-treino. Não, Hoje eu tomei o seu pré-treino para experimentar. Era assim, uma dose, 5 cápsulas. Ontem eu tomei 2, hoje eu tomei 3. Já fiquei doidaça, cara. Hoje eu fiquei doidona de manhã. Deu onda, deu barato. Cara, e tudo natural, assim, né? Mas eu acho Muito bom. eu acho que uma coisa interessante também é as pessoas pararem de ter um pouco de medo e testarem. É isso Porque eu aí. acho que testa. Então assim, o jejum É. é bom? Não sei, é isso testa. aí. Mas o leite é bom? É. Não sei, testa. É. Mas e o pão? Testa. Então eu acho que mais do que a gente ouvir médicos, especialistas, que a gente, óbvio que tem que ouvir, mas a gente fazer com a gente e ver o resultado é a melhor forma da gente perceber a forma que o nosso corpo vai reagir. Então, vai lá, tira o leite 15 dias, 20 dias, vê como é que você vai ficar. Eu não consigo fazer jejum, começa com 12 horas, depois vai pra 14, ou começa com 8, ou começa com 9, mas começa. Faz e para de querer ouvir e ter uma desculpa, entre aspas, pra tudo. Testa. Cara, achei muito legal isso. Eu ia falar do nootrópico, mas eu vou perguntar sobre isso. O que vocês podem falar sobre exatamente isso? Porque assim,
vocês dois, né, pra mim, são duas referências pra mim, tá? Eu vejo vocês dois, a gente faz parte do mesmo clã, né? Nós somos da Resistência, né? É verdade, né? Então, Essa é a minha frase, né? É verdade, só Sempre frase. fui resistente. É verdade, então, isso é muito bom. E eu, pô, pra mim, cara, a gente pensa muito parecido. E é legal que a gente se dá bem também por isso. E enquanto acho que a maioria ou a manada vai pra um lado, a gente costuma ir pro outro. E talvez por isso a gente esteja onde a gente tá, né? Não tá junto com a maioria, a gente não tá na média. No livro, eu li recentemente, eu acho que quem fala assim... o livro é o Implacável, tá? Do cara que foi treinador do Michael Jordan, Kobe Bryant, entre outros. Ele fala que existem 4 tipos de pessoas. Existem pessoas que estão abaixo da média. Então é legal porque, pô, aquela pessoa que você olha assim, pô, você tá abaixo da média e tal, coitado, um coitado. Que é uma minoria, mas tem. Tem pessoas que estão na média, que é a maioria. A maioria tá na média, na mediocridade. Que a gente fala, na média, a maioria das pessoas está na média. Na chamada zona de conforto, né? Pra mim tá bom onde eu tô. Não preciso subir. Tá ótimo. Tem as pessoas acima da média que você olha e fala, pô, aquele ali, cara, aquele ali é acima da média, sabe? Aquelas pessoas. E tem as pessoas implacáveis, que é aquele que, cara, tá assim num nível que poucas pessoas estão assim. A gente busca estar assim, nesse nível. A gente não busca estar na média, né? E eu queria perguntar pra vocês, pra quem tá ouvindo a gente, né? Qual é a receita ou qual é o segredo para que a pessoa não fique na média? Porque quem tá na média é a maioria. Se você tá na média, você nunca vai conseguir se diferenciar, você nunca vai conseguir ser o melhor, você nunca vai conseguir talvez ganhando mais, ou talvez com uma visibilidade melhor, ou ter mais sucesso, ou, né, ou ser mais feliz. Então, qual é a dica que vocês dão para que vocês, como pessoas acima da média, possam ensinar pessoas que hoje, que é a maioria, que está ouvindo a gente com certeza, que estejam na média, possam chegar num passo além? Difícil, né? Se fosse fácil, eu não chamo vocês. Não, mas eu posso falar assim um pouquinho por mim, né? Desde nova eu sempre fui muito determinada a tudo que eu sempre quis. E as coisas que eu faço, normalmente eu faço com muito amor, né? Então a gente se entrega muito nas coisas que a gente faz. E acho que isso leva a pessoa a sair da média, porque ela busca sempre estar fazendo alguma coisa diferente, estar fazendo alguma coisa melhor. E existem momentos da vida, tem fases que a gente está na zona de conforto mesmo, né? Que você tá lá mais tranquilão, tô a fim de ficar de boa numa nice, de repente vem uma coisa que você quer fazer de novidade, aí você entra de cabeça naquilo, vai com obstinação até o fim e foca e vai, entendeu? Não é sempre um marasmo e também não é sempre um terremoto. Acho que existe um equilíbrio, né, nas coisas aí que você faz. Uma boa Difícil, pergunta essa. Muito difícil. A PNL fala que nós somos um sistema de partes, né? Então nesse sistema de partes, nós temos uma parte que é a parte crítica. Então eu acho que quando você tem uma ideia e essa parte crítica, ela fica muito grande, é que você tem uma boa ideia. Sabe? Sim. Tipo assim, se você tá buscando alguma coisa e você isso... Quando começa muitos nãos, é que eu acho que é um caminho pra você sair da média. Da maioria. E aí, se você começa a apanhar, é que você tá no caminho certo. Tá vendo? Prego que se destaca, toma Toma martelada. Então, pra mim, é esse conjunto, assim, é pensar o sistema lá, a tua parte crítica ficou muito grande, a tua ideia é boa. Começou a tomar porrada, tá no caminho certo. No livro Vire o Próprio Jogo, a gente leu esse livro, né? Nós 3 lemos. Né? Que um lê, indica pro outro, né? Beleza. A gente não sabe qual que é o marca-texto de quem. E aí ele fala... É do Dave Asprey esse? É um dos melhores livros que eu já li. Ele fala sobre os nootrópicos, né? E aí ele fala o seguinte, uma coisa bem legal. Que essa aí, eu puxei do meu pai isso. Eu sempre gostei de experimentar coisas diferentes, tá? Não tô falando aqui de ayahuasca, nada disso. Tô falando assim de... Não, nada contra também, tá? Quem sabe um dia, mas... Tô falando em relação a... sei lá, fazer coisas diferentes do que a média faz. Né? Eu tava, inclusive, falando com um amigo meu recentemente, tá numa bad. Faz parte. E aí ele falou, não, pelo menos eu vou procurar ajuda. Eu cheguei a essa conclusão que eu preciso procurar ajuda. Aí eu falei, vou te dar uma dica. Se a ajuda convencional não resolver, busca uma ajuda diferente, tá? Porque eu sempre busco coisas diferentes pra poder ter resultados diferentes, da maioria, ponto. Beleza. E aí nesse livro,
eu sempre gostei desse assunto, né, de coisas diferentes e tal, e nesse livro o Dave Asprey ele fala de que uma vez ele tava num jantar com um cara só empresário muito grande, e não sei porque ele entrou lá, que ele nem era um empresário tão grande, mas ele tava só com gente assim, de bilhões, e aí cada um tinha meia hora pra poder falar. E ele pensou, que eu falo a minha meia hora? E aí ele falou que na meia hora dele, ele chegou e falou, eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui. Quais de vocês fazem uso de nootrópicos? Né? E aí, pra surpresa dele, a grande maioria dos empresários bilionários que estavam com ele faziam uso. Tem que fazer. Né? Pô, então tipo, ninguém é natural 100%, como se fosse. Natural que eu digo ninguém, né, tá lá e come arroz e feijão e tá tudo bem. Ou seja, as pessoas que estão num nível acima, elas tendem a fazer uso de alguma coisa que meio que seja um hackzinho pra dar um up na pessoa. E eu adoro, né? Porque conforme o tempo vai passando, você vai perdendo a produção de algumas coisas também, como os hormônios, né? Hoje eu tô com 44, você vai fazer 45, não revela, né? Não revela. Você tá com a mais novinha, 36. Né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai deixando de produzir coisas que são importantes para nossa saúde física, mental, né? Metabolismo. Então, se você não fizer reposição, às vezes, de hormônios, uma coenzima Q10 ou de algumas coisas, o NADH, que é coisa que a gente está acostumado a usar bastante, né? O corpo ele vai perdendo a sua capacidade de se manter sempre a 100%, né? Então, os caras que estão aí mandando brasa, com certeza eles fazem uso de coisas para melhorar a performance deles ou manter como era mais jovem, né? Eu quero nomes. Nomes de quê? Cite nomes. Dos produtos? Mas ele traz no livro. Coisas, na verdade, nessa parte que você tá falando... Rodiola rosa, tem muita coisa. Hoje, por isso tô doidão. Ó, nessa parte do livro que você tá falando, ele tava falando, salvo engano, de autoconhecimento. Sim. E aí ele começa a falar que pra gente ter um autoconhecimento, a gente tem que sair do corpo pra poder olhar pro nosso corpo. Então a gente tem que sair pra poder olhar, porque enquanto a gente tá aqui, a gente não consegue se olhar, entre aspas. Tanto que tem um exercício muito famoso em PNL que a gente sai e vai pra terceira pessoa pra ver aquela cena. E aí ele usa tanto microdoses de LSD, como... Tem isso aí? Não, porque isso é lá fora, né? Ele é gringo, então acho que lá é permitido, retiros, etc. Não tava querendo. Não, aqui entendo tem do assunto. Também, Venvância, essas coisas também são anfetaminas, não né? Não entendo do assunto, mas lá fora isso é comum e... Tanto é que um pool cognitivo que a gente tem na clínica, a gente trouxe do livro, que é o Piracetam. Piracetam. Pô, eu tô afim de tomar isso amanhã. Você já tomou. Amanhã eu vou tomar, então. Sempre vou lá, gente. Tomar as paradas. Mas isso que você falou do seu amigo, de procurar coisas diferentes, eu posso falar até um pouco como médica tradicional, né? Infectologista que sou há 20 anos. Quando eu estava muito doente e eu procurava os médicos tradicionais, né? E só ia em presidente de sociedade, eu perguntava para os médicos, será que eu não tenho que repor uma vitamina D? Será que eu não tenho que tirar o glúten da dieta? Será que eu não posso fazer uma autohemoterapia, uma ozonioterapia? E eu só ouvia que não, que isso é besteira, que isso é off-label. E aí foi até o que o meu irmão falou aqui. Eu experimentei em mim. Então, peraí, eu vou experimentar. Deixa eu fazer uma autohemoterapia aqui. Ele diz que não dá de nada, mas será que pra mim serve? Deixa eu fazer uma ozonioterapia, deixa eu repor minha vitamina D. E aí eu fui vendo que, de fato, as coisas foram melhorando. Então, eu tirei o glúten, eu repus vitamina D, eu comecei a atividade física, eu mudei a minha dieta e coisas que as pessoas faziam, que falavam, que não funcionavam de nada, eu vi em mim e no meu corpo a resposta que eu tive. Então, acho totalmente válido a pessoa experimentar e buscar tratamentos, não vou falar alternativos, porque não é um termo legal a gente falar tratamentos alternativos, mas tratamentos integrativos, né? Então, falando de saúde mental, falando de saúde física, falando de saúde de uma maneira geral para o trader ou para qualquer pessoa, existem várias terapias holísticas que ajudam também a pessoa, como o reiki, uma constelação familiar, uma barra de axis, uma acupuntura. Então, tem várias técnicas que auxiliam o trader a não ser ansioso, a melhorar o seu gerenciamento de risco, a saber até onde ele pode ir. Então, existem muitas técnicas que você pode usar, além de medicação propriamente dita, né? Porque você vai chegar num médico totalmente tradicional, ele vai te dar uma medicação, um ansiolítico, um antidepressivo, e às vezes não está ali o problema. Está ali em você se conhecer,
saber aonde está a sua dificuldade, por que que você é ansioso, o que que gerou a sua ansiedade, o que que você está comendo, como é a sua noite de sono, que muitas pessoas esquecem de perguntar isso numa consulta médica, né? As pessoas esquecem de perguntar os detalhes que são tão importantes e que às vezes uma coisa tão pequena, como é que a gente fala, que o meu óbvio, né? É o milagre de alguém, porque você ajusta o óbvio e o paciente melhora. Na maioria das vezes também Simples assim, vai pra curar entendeu? uma dor. E aí pega aquela cor, vai ali no foco, eu tô sentindo essa dor. E quer resolver aquela dor e... Tá indo só no sintoma, não Tá tá indo indo na só no causa. sintoma, exatamente. É. E hoje em dia, a gente olha e nós temos amigos, familiares, etc. E a galera quer muito remédio pra tudo. Pra tudo. Então, assim, parece que é um remédio pra cada sensação. É então, assim, a exatamente pessoa isso. quer emagrecer. Aí ela vai e busca um remédio. Aí a pessoa quer ter uma relação sexual mais prazerosa. Aí ela vai e busca um remédio. Aí a pessoa... Então, pra tudo, a pessoa tá buscando remédio. Isso, óbvio, que tem a responsabilidade da pessoa, porque a gente busca aquilo que a gente quer, mas eu acho que também tem uma certa responsabilidade dos colegas da minha irmã que não botam muito freio nisso, sabe? Então, você anda em Copacabana, quantas farmácias tem? Sabe? Então, tá complicado. Quando a gente passa por uma sequência de momentos difíceis na nossa vida, isso vale para qualquer coisa, né? Elas sempre acontecem, né? Todo mundo tem momentos de adversidade na vida, né? A gente pensa em desistir dos nossos sonhos. Isso é uma coisa ruim, porque o mercado financeiro, quando a gente fala de trade, principalmente, a gente fala que é a Fórmula 1 do mercado financeiro. E muita gente me pergunta, dá para viver só disso? Eu falo que dá. Essa semana, esse mês, ganhei dinheiro, graças a Deus. Dá para sustentar meu mês tranquilamente. E alguns meses de outras pessoas, dependendo do padrão de vida. Mas eu digo que não vale a pena viver só disso, porque é uma corda bamba. Então, por mais que você seja um equilibrista exímio, você pode, em algum momento, né, ficar e acabar caindo. Então, acho que vale a pena você diversificar. Mas, mesmo assim, é difícil. Mesmo assim, é um caminho aí muito árduo e que poucas pessoas conseguem chegar lá. Quando você não consegue, quando você tá aí naquele ganha e perde, ou quando você tá naquele momento aí de dificuldade, né, que você acaba perdendo mais do que ganhando, vem vários sentimentos ruins na cabeça. Você pensa em desistir e, principalmente, você se acha um merda, a pior pessoa do mundo. Você fala, cara, eu não sou capaz. E esse sentimento de impotência é horrível. Imagina, você tentar uma maratona, não conseguir completar ela, por exemplo, né? Ou, sei lá, né? É muito ruim. E aí você acaba vendo outras pessoas conseguindo e você se sente inferior a essas pessoas. Existe alguma... né, vocês com certeza já passaram por dificuldades, momentos de dificuldades assim na vida de vocês. E o que vocês fizeram para poder se levantar, caiu, levanta, e aí poder se erguer e ir em busca do objetivo e do sucesso que vocês conseguiram alcançar? Cara, eu sou um especialista em cair e levantar. Especialista. Por isso que eu te perguntei. Eu acho o seguinte, eu tenho aprendido, e isso eu tô falando pra mim mesmo, que eu preciso ouvir. Isso é muito difícil, tá? Pra mim. O podcast é mais pra você do que pra quem tá ouvindo a gente. Isso é muito difícil pra mim, pra não abrir filtro. Mas quando a gente se compara, a gente se perde. Porque hoje em dia a gente vive na era do Instagram. Então tudo é instagramável, ou quase tudo é instagramável. Eu conheço o teu estúdio. Eu sei que o teu estúdio é lindo e maravilhoso naquele pedaço que a câmera vem. Do lado tem uma caixa, do lado tem uma mudança, do lado tem uma... Isso não é só no teu estúdio. Aqui tá lindo. Ali já não tá mais. Então as pessoas, elas estão se comparando com coisas que não são reais. Sacou? Então é uma comparação irreal. Você não compara a tua página 1 com a página 1 do fulano. Você compara a tua página 1 com a página 100 do cara. Pô, eu vou fazer minha primeira maratona agora. Se eu me comparar, acabou. Então eu acho que o ponto é, ou se compare de igual para igual, ou, cara, não se compara.
Não se compara. E vai à luta também, né? Porque as pessoas também se vitimizam muito, mas também não mergulham de cabeça na parada, né? E aí dizem que não conseguiram, mas não se dedicaram ao máximo Verdade. para poder realmente dizer que foi até o fim. Então as pessoas tentam, não conseguem, desistem. Tentam, não conseguem, Não, desistem. e o fracasso é quando você desiste, porque quando você cai, É. é o progresso. Tem uma, eu não vou saber da onde, mas essa é muito boa. Cara, só tem uma atividade que você começa por cima, que é de cavar um buraco. Todas as outras atividades, Rô, pra você estar aqui, cara, o que não rolou? Sim. Você só não fracassou porque você não desistiu. Porque você caiu, você levantou, você caiu, você ficou duro, você ficou rico. E assim vai, não só você, teu pai, cara. Então, a galera fracassa quando desiste, pô. Porque você cair, o progresso é isso aí. Você que é esposa de trader há um bom tempo, né? E aqui não fala questão de medicina, né? Fala questão de a sua experiência, né? E com certeza tem muitas esposas de traders ou marido de traders, mulheres, que estão assistindo a gente. Você viu como é que foi os altos e baixos da nossa vida até a gente poder chegar onde a gente chegou. Você viu que não foi fácil. Você viu que em alguns momentos eu quase desisti, em alguns momentos a gente se abraçou e chorou junto. Em alguns momentos, muitos momentos, durante um bom tempo, você que mantinha a casa, e isso não tem nenhum problema, isso é uma honra, tá? Tô até esperando você voltar a fazer isso. E aí eu queria saber, né, o que você tirou de aprendizado disso, você poderia passar às pessoas que estão ouvindo a gente? Então, justamente isso que a gente está falando aqui, é nunca desistir, é sempre ter um propósito, é ter um foco, é ser determinado naquilo que você quer. Eu não tinha como desistir, não existia essa possibilidade, porque parece até ridículo falar, mas era o pão de cada dia. Então, assim, nunca passou na minha cabeça desistir de nada. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa que quando eu botava uma coisa na minha cabeça, e quando eu boto um negócio na minha cabeça, eu vou até o fim. Enquanto eu não chegar no objetivo que eu quero, eu não vou desistir. Eu acho que as pessoas têm que ter essa gana. E é o que a gente estava falando de zona do conforto. Cara, eu tô com 44 anos, trabalhei 18 anos na Redditor e tô totalmente agora, tava numa zona de conforto ótima. E, cara, tô mudando de área, transição de carreira, montei uma clínica, eu tô fazendo uma outra pós-graduação, já tô na 4ª ou 5ª pós-graduação. Poderia estar tranquilona, meu marido trade, ganhando dinheiro aí vendendo curso, fazendo trader, e não. Tô aqui, indo à luta, né, e botando a cara, e estudando, e indo pra cima, pro gain, cara. Pro gain sempre. Quando a gente falou agora, né, de experiência que cada um de vocês dois tem nas áreas de vocês, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é legal para vocês dois, essa pergunta, que eu sempre pergunto para quem eu trago aqui. Eu acho que vale muito a gente refletir sobre isso. Não sei se vocês já refletiram uma vez sobre essa pergunta ou não. Tá? Ela vem do livro do Brendon Burchard, que é o maior coach de alta performance do mundo. E ele fala, não vem só do livro dele, tá? Mas o livro dele falou, o último livro que eu li sobre isso. Ele fala sobre as nossas 3 palavras. Que são... A gente sabe que a gente acha que é de um jeito, as pessoas enxergam a gente de outro jeito, e a gente gostaria de ser visto de um terceiro jeito. Beleza. E aí tem um exercício clássico, tá? Que eu já li há mais tempo atrás, mas acho legal esse exercício, e eu queria perguntar para vocês, cada um nas suas respectivas áreas, tá? Que é o seguinte, imagina que você tá fazendo seu aniversário de 100 anos. E aí você tá lá deitado, assim, deitado. Aí você tá lá sentado numa sua espreguiçadeira, deitado, né? Na sua espreguiçadeira lá, faz uma festa, um aniversário, e aí convida os seus melhores amigos. Seus melhores amigos estão lá, pessoas que mais representaram pra você, tiveram mais... foram mais significativas na vida de vocês. E aí elas estão fazendo uma fila pra poder te cumprimentar e te dar os parabéns. 100 anos, uau. Aí você se imagina naquele momento, e enquanto as pessoas estão na fila, elas vão conversando na fila, algumas não se veem há muito tempo, e começam a falar de você. Começa a falar sobre características que vocês têm. E a pergunta é, quais são as 3
principais características Caraca. que vocês gostariam que essas pessoas falassem que vocês são. E eu tô perguntando isso por quê? Porque no livro, isso é uma coisa que me ajudou muito, tá? Então, para quem tá ouvindo a gente, acho que vale a pena pensar nisso, tá? Eu falo isso em alguns encontros meus de mentoria, eu acho legal, né? Que é o seguinte, cara, eu tenho hoje algumas, as minhas eu mudo, de vez em quando, eu mudo de tempos em tempos, tá? As minhas 3 hoje em dia são: 1, implacável, porque eu fui muito influenciado pelo livro, tipo, cara, aquele cara é implacável, mano, o cara consegue o que ele quer, o cara é, tá? 2, inspirador. Pô, o cara é um cara inspirador, ele me inspira a fazer alguma coisa e ser melhor. E 3, divertido. Pô, aquele cara é um cara engraçado, um cara divertido. Então essas são as minhas 3 palavras. Então assim, o que eu busco é que as pessoas me vejam dessa forma. Então eu busco agir dessa forma. E aí todo dia à noite, ou quando eu acordo, eu penso, cara, eu fui implacável, eu fui inspirador, eu fui divertido naquele dia, ou não, né? Ou de manhã, o que eu preciso fazer hoje, quais são as atividades que eu vou fazer hoje, e como eu posso ser implacável, inspirador e divertido hoje para que eu possa cumprir com as minhas 3 palavras da minha missão, né? E aí eu tô falando isso por quê? Porque se eu exercito isso todo dia, eu não preciso esperar ter 100 anos de idade para ver se as pessoas vão falar aquilo de mim. Já sou isso a partir de hoje, né? E é uma coisa boa, porque, pô, eu tô, cara, sendo que realmente quem eu gostaria de ser, o que as pessoas me vejam daquele jeito. Tô unindo tudo, né? Então, vocês dois que são 2 referências para mim, quais são as palavras que vocês gostariam que as pessoas, pelo menos uma delas, ou 2, que vocês gostariam que as pessoas falassem de vocês? Que vocês realmente gostariam de ser vistos pelas pessoas assim e gostariam de ser? Gente, se fosse pergunta fácil, eu chamava o cara da esquina, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho 2 palavras. Exemplo é uma coisa que vem vem fazendo parte de mim, assim, do meu propósito, da minha missão, realmente ser um exemplo, porque eu acho que a gente ensinar, a gente falar, tudo isso é válido, mas o que a gente faz é o que realmente vai ficar. E uma pessoa leve. Isso é um trabalho que eu tô tendo para me tornar. Muito bom. Então, são essas 2. Falta isso é uma, né? legal, E rápido. Pronto. Leve. Leve, rápido e exemplo. Tá Pronto. Muito bom, muito bom. Ai, caramba. O que as pessoas vão falar de mim, gente? Não, que você gostaria que elas falassem, não é isso? Né, mas... Bom, determinada e dedicada, acho que é uma coisa que as pessoas que convivem comigo sabem que de fato eu sou. As meninas falam, né? Pô, tu é carne de pescoço, cara. Bota o negócio na cabeça, realmente eu vou até o fim com aquilo ali. Acho que, assim, bem-humorada também, que apesar do caos, eu sigo no meu humor sempre. Eu tento, né? Pelo menos no dia a dia, na maior parte das vezes. E... o que mais? Determinada, dedicada, bem-humorada. Acho que é isso. E animada, né? A gente vai pra uma festinha, a gente anima a festa, entendeu? As pessoas, a gente é benquista, as pessoas gostam da minha presença. Acho que isso é importante também, né? Óbvio, com certeza. Com certeza. Medicina integrativa, alta performance, Eita! Negócios. Nossa, tem muita coisa boa. Cara, e aí, mano, queria saber de vocês como funciona, porque muito seguidor meu me pergunta como é que é ser atendido por vocês, online, presencial, quais são as transformações que vocês conseguem causar na minha vida, não preciso nem dizer, mas na vida das pessoas que são atendidas por vocês, o que vocês trazem de bem para as pessoas e para as famílias e para a vida delas em todos os sentidos, em todas as horas do dia. E é isso, queria que vocês falassem um pouco, eu acho legal as pessoas poderem entender, porque é uma coisa que é pouco divulgada, pouco difundida, e, cara, isso salva vidas e salva famílias. Para quem não sabe, eu e meu irmão, nós temos uma clínica de medicina integrativa aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Em breve, se Deus quiser, né?
Estaremos em outros locais, em outros estados, Ainda né? esse ano. Ainda esse ano, porque a gente pensa grande, a gente vai até o fim no que a gente deseja. E assim, o que eu fico muito feliz, a gente realmente faz com que a pessoa viva uma experiência ali dentro, né? E a gente consegue transformar e fazer com que as pessoas sintam isso ali no dia a dia. Claro que estando presencialmente é muito melhor do que o online, mas mesmo assim no online a gente também consegue, né, fazer essa parceria com o médico, com o nutricionista, né, com a secretária, com o CEO, todo mundo participando junto desse atendimento. E o que eu fico muito feliz, o que eu vejo que as pessoas gostam muito, que eu atendo o marido, aí atendo a esposa, aí atendo o filho, aí atendo o marido, a esposa do filho. Quando eu vou ver, eu estou atendendo 7 ou 8 pessoas da mesma família. Acredito que se eu estou fazendo isso, as pessoas estão satisfeitas com o resultado que a gente pode com o resultado que a gente proporciona, a qualidade de vida da família e do ser humano, né, que a gente está atendendo ali. Então Vocês realmente fazem lá, muito Rafa? gratificante. Fala aí, Rafa. O que a gente faz lá? Dá um pequeno é o dia a dia? spoiler. Então, o meu papel lá eu armo o meio de campo, né? Então eu junto os profissionais. Então na clínica a gente não tem só a doutora Flávia. A doutora Flávia atende às terças e quintas, só que o meu papel é fazer a clínica funcionar de segunda a sexta. Então temos nutricionistas, temos agora uma neurocirurgiã, muito em breve uma doutora também especializada em implantes hormonais, temos uma geriatra, temos um ginecologista, temos um pediatra. Então a gente tem uma clínica completa para poder oferecer serviços e atendimento de alta qualidade. Na verdade, o que a gente faz, a gente recebe a pessoa e a gente ouve. Eu acho que essa é a primeira parte, assim. A gente ouve. Porque eu acho que isso é fundamental, né? Então a gente acabou de falar de uma série de coisas, de indústria, de médicos, etc. Eu já passei por muitos médicos. Então eu já passei em médicos de 20 minutos e já passei em médicos de 1 hora. Já passei em médicos de 1h30. Mas quando a gente percebe que o profissional que está do outro lado está nos ouvindo, cara, esse profissional ele tem mais ferramentas para poder dar o que a gente precisa. A gente não trata dor aguda lá. Não é o nosso... Né? Ela como médica pode falar, pode até tratar, mas não é a nossa especialidade. A nossa especialidade lá é receber a pessoa, ouvir a pessoa e dar qualidade de vida para essa pessoa, com o que ela necessitar. Então, dentro lá do nosso quadro de profissionais, a gente vai encontrar esses profissionais mais adequados para poder dar para esse paciente, para esse cliente, aquilo que de fato ele precisa. Dá o exemplo de pessoas que vocês, de alguma história, ou histórias de pessoas que vocês mudaram, assim, em vida, que a pessoa era de um jeito, depois ela é de outro, você recebe direto. É legal as pessoas poderem ver. Poxa, mas tem muitas, né? A gente tem um paciente, acho que foi um dos primeiros pacientes, assim, que ele... A ficar fixo, né? Então assim, ele teve um câncer, né? Cara novo, bom, 60 anos com câncer de próstata. E ele fez toda a parte de acompanhamento lá com a gente. Então ele fez a radioterapia, né? Aí ela vai falar mais dessa parte técnica. E ele fez todo o acompanhamento lá conosco. E aí agora ela pode falar mais... Não, e ele utilizou tanto da medicina tradicional, que é óbvio que a medicina tradicional tem a sua função, né? Jamais eu vou dizer que não, como médico infectologista, mas ele fez esse acompanhamento junto, né? Com a medicina funcional. Então ele ia lá toda semana, ele fazia reposição de vitaminas e minerais, ele fazia soroterapia, ele fazia ozonioterapia, antioxidante, ele fazia, né? A suplementação direcionada à clínica que ele tinha, ao momento que ele estava vivendo, né? Então, quando ele completou 1 ano de tratamento, que ele teve alta, ele foi comemorar os 60 anos dele na Bahia. E me mandou, eu fico até emocionada, e me mandou uma foto de lá sentado, né? É lindo. A gente fica emocionado mesmo. E aí, muito legal. Eu vou lá toda semana. Eu sou um, usuário assíduo. Né? Consome bastante, né? Consome bastante. E aí... e de graça, né? E aí, tem meus contatos lá dentro. E aí, eu queria saber o seguinte, quais são os tipos de serviços que vocês oferecem lá, né? Então a pessoa vai lá, só porque quem tá ouvindo a gente pode não entender como funciona. Vai lá, é um médico, né? Então vai lá, né, alguma especialidade específica ou alguma... ou um nutri, ou um profissional de saúde, né? Aí tá lá, é atendido por ele e tal. E aí? Aí na hora vocês prescrevem alguma coisa, o cara lá toma alguma coisa na hora, como é que é isso? Como é que é esse funcionamento de se falou, tem injetável, tem? Como é que funciona isso?
Então, dependendo da queixa, como eu tenho doença autoimune, muitos pacientes com doença autoimune me procuram porque querem saber o que eu fiz para curar a minha doença, né? Que tipo de medicina é essa? Então, muitos pacientes com autoimune me procuram e aí, dependendo da clínica do paciente e dos exames laboratoriais, a gente monta para ele ali naquele mesmo momento um protocolo individualizado do que ele precisa, para ele já, se tiver necessidade e for do interesse dele, ele já começa o tratamento ali mesmo, entendeu? Então, às vezes, o paciente com doença autoimune precisa ter uma dose mais alta de vitamina D no sangue, que a gente já faz a reposição injetável de vitamina D, avalia B12, ferro, ferritina, tem muitas coisas, né? E essa parte da soroterapia, que ainda não é muito difundida aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos você tem isso a cada esquina, entendeu? Muitas das vezes você nem precisa de uma prescrição médica, você pode chegar na clínica e decidir o que você quer fazer. Então, tem para atleta, que a gente recebe muito atleta na clínica, tem para doença autoimune, paciente que quer melhorar a qualidade de vida, entendeu? São muitas coisas que a gente pode oferecer para o paciente ali dentro. Eu comecei, em 2019, eu comecei a ser um usuário da soroterapia, né? Então, eu posso falar como paciente todos os benefícios que eu tive de 2019 para cá. Então, toda a minha transformação, ela foi dentro de um consultório. A gente não tinha a nossa clínica ainda, você é testemunha, ela também, a gente ia junto, a gente investia na nossa saúde. Então hoje, quando as pessoas viram pra mim e falam assim, mas é caro? Pra mim não cola, porque desde 2019 eu investia na minha saúde dentro dos altos e baixos de um empreendedor no Brasil, né? Então... eu já me beneficiei da soroterapia, tanto da parte física, como da parte cognitiva, como da parte inflamatória. Cara, eu cheguei, né, em 2019 com 30% de percentual de gordura. Eu era uma bomba relógio, cara. Então, às vezes, tudo que eu tomava oral pode ser que nem fazia cosquinha, porque eu tava tão inflamado, era tão bizarra a coisa. Você fala assim, eu não conseguia dormir. Cara, eu não sei o que eu comecei a dormir de 2020 pra cá. Porque eu hibernava. Hoje eu durmo. Eu hibernava. Então, eu acho que a gente consegue absorver 99% das vitaminas e dos minerais quando a gente faz por via endovenosa. Porque tudo que a gente toma, qual que é a finalidade? Não é cair na corrente sanguínea? Então, se você já bota lá direto, meu amigo. Não, e assim, o que eu fico impressionada, assim, um pouco também com as pessoas, é que, assim, muitas pessoas, é caro. Tá bom, mas, pô, a pessoa tá com o cabelo arrumado, tá com a unha feita, tá com a roupinha da moda, tá comendo no restaurante que ela quer e não pode gastar na sua saúde, né? Então, assim, a que preço tem a sua saúde? O quanto você quer, de fato, melhorar a sua qualidade de vida, né? Porque as pessoas... Eu não tinha esse contato tete a tete com pacientes, porque eu sempre fui de trabalhar em hospital. Então, depois que eu fui vendo como as pessoas se relacionam com a sua própria saúde, eu nunca tive problema de investir na minha saúde, né? Eu sempre trabalhei e pude investir na minha saúde da maneira que eu podia e que eu deveria. Eu também, né, já sou usuária dessa medicina aí desde 2018 que eu estou nesse processo. E vim estudando e me aprimorando para poder oferecer para os pacientes agora e não só, né, ser usuária em mim. Mas isso que ele falou é interessante, porque é caro quanto, né? E a pessoa que sai final de semana, gasta no fast food, gasta numa coisa e poderia estar investindo na sua saúde, entendeu? Às vezes você compra um monte de suplemento caríssimo e não está absorvendo nada, entendeu? Mas é isso. Caro é questão de qual o preço que você paga por não utilizar uma coisa. Exatamente. Né? Suponhamos que você volte aos seus 18 anos. Não tem tanto tempo assim pra mim. Tá bem fresco na minha memória. E você saiba quem você é hoje e o que você já superou na vida e o que você conseguiu conquistar hoje na sua vida. E você hoje possa mandar uma mensagem pro seu eu quando tinha 18 anos. Qual mensagem que você mandaria para ele ou para ela? O meu era, não se desespere. Não precisa ficar desesperada que tudo vai passar, entendeu? Você vai conseguir. Essa seria a minha mensagem. Eu acho que é isso. Sempre que a gente faz alguma... Por exemplo, quando eu cheguei aqui, a gente chega mais tenso, mais nervoso. É uma novidade, pelo menos pra mim. Conforme você vai fazendo,
aquilo vai você vai ficando melhor naquilo. Quanto mais você faz, melhor você fica. O problema é quando você não faz. Que aí você não vai evoluir e ainda vai ficar com peso na consciência de não ter feito. Sim. É caminhando que se faz o caminho. É caminhando que se faz o caminho. Essa merece um corte. Aprendi com o meu mentor, né? Viu? Caminhando se faz o caminho. Essa vai ser o meu título. Mentor, nas aulas que eu assisto todas, entendeu? Esse vai ser o título, Caminhando que você faz o caminho. Mensagem final pra gente poder mandar pra quem tá assistindo a gente. Infelizmente, chegamos ao encerramento aqui. Que mensagem que vocês poderiam mandar para quem está ouvindo a gente, cada um, né, na sua respectiva área, que seria interessante a pessoa poder pegar e assimilar e falar, pega essa aí é o ouro que eu tô te entregando hoje. Bom, posso contar uma história? Deve. Rápido. Você vai gostar. Sempre gosto. Acho que é de um Midrash. Então, bora. O Uravilhel teve mais cedo aqui, né? Então tá ótimo. O negócio é o seguinte... É uma metáfora, tá, gente? Tinha um marido e uma mulher. Um casal, tá? E aí, o marido virou pra mulher e falou assim, ó... Quem você queria que eu fosse? Pode pedir o que você quiser. Que eu vou me tornar. Aí a mulher virou e falou assim, eu queria que você fosse um anjo. E aí o marido foi numa loja de máscaras... Comprou a máscara de um anjo, colocou no rosto e ficou fingindo ser um anjo. Até que passou o tempo e a mulher virou pra ele e falou assim, ó, já tá ótimo, já gostei, beleza, pode tirar a máscara. Quando ele tirou a máscara, não tinha diferença da máscara pro rosto. Por quê? Porque de tanto que ele fez, ele se tornou. Quando eu tava lá em 2019... uma bomba relógio, eu comecei a fingir ser uma pessoa mais saudável e fingir ser uma pessoa melhor. Até que quando eu fui tirar minha máscara, eu me tornei essa pessoa. Então aqui a gente falou de ambiente, aqui a gente falou de inspiração, aqui a gente falou de pessoas. Então assim, no começo, às vezes a gente sente que a gente não está sendo verdadeiro, que a gente, sabe, a síndrome do impostor, que não... Mas, cara, vai fazendo. Porque de tanto que você fizer, você vai se tornar. É isso. 1% todo dia. É isso. Que isso. Eu quero esse corte, por favor. Mas é isso, cara. É você botar um negócio na cabeça e ir com ele até o fim. Não desistir, entendeu? Todo dia você fazer a mesma coisa todos os dias até você atingir o objetivo que você quer, seja no seu emprego, seja na sua saúde, seja no peso que você quer conquistar, seja nas coisas que você deseja para a sua vida, para o seu marido, para os seus filhos. É constância, é hábito, é determinação, entendeu? E é não desistir, né? Não desistir nunca. Ir até o fim, só desistir quando chegar realmente no topo, né? E quando você chega no topo, você quer cada vez mais, né? Então, na verdade, você vai... caminhando que se faz o caminho, entendeu? É isso. No livro do Fernão Batistoni, que é o Cresça 1% ao Dia. É muito bom esse livro. Esse livro é bem legal e uma das coisas que ele fala, né, eu gosto muito de usar isso, Cresça 1% ao Dia, que as pessoas querem crescer às vezes 10% em um dia, não dá. Ou 20% em um dia, algumas até conseguem, mas depois voltam tudo e acabam caindo e ficando negativo, né? E você crescer 1% ao dia, no final de um ano são 365% você cresceu. Quantas pessoas conseguem crescer na vida 365% em um ano? Uma minoria das pessoas. Então acho que isso é legal. E aí, o livro, não sei se é esse livro ou algum outro livro que eu estava lendo nesse momento, foi aquele resort que a gente ficou com os meninos. Nanai. Não foi Nanai, não. Foi um antes. Aquele que você mais gostou. No Ceará. No Ceará. Não me lembro o nome do... Também um não que lembro. tinha dois, né? Que tinha dois. Eu li nesse lugar. Ficou marcado pra mim. Porque ele fala o seguinte... na verdade, a nossa vida ela vai ser um somatório das coisas, de 1% ao dia, do que a gente está fazendo, né? E aí, às vezes, o nosso objetivo está muito distante. Só que se a gente faz um pouco cada dia, a gente vai chegando cada vez mais perto dele, vai chegar uma hora que a gente vai olhar para trás e falar, cara, olha o quanto que eu já andei. E de repente, do nada,
do nada. É isso. Eu vou do cumprir o nada, objetivo. É isso. Só que não é do nada, é que você fez tudo aquilo pra que de repente, bum, passe de mágica você conseguisse cumprir teu objetivo. E, cara, eu acho que esse é, pelo menos comigo, é um dos meus segredos, que fica também, né, um ensinamento aqui, um dos meus segredos que, cara, às vezes a gente vai, demora tanto, mas, cara, quando a gente menos esperar, É a isso história não da acontece. pedra. Você pega uma... Como é que que bate na pedra? É britadeira, não? Furadeira? Não, tipo... Você tá lá batendo na pedra. Aí você... Na rocha. Você quer quebrar a rocha. Sim. Aí você dá na 100ª martelada, a rocha quebra. É. A rocha quebrou com a 100ª martelada ou com as 100 batidas que você deu durante um tempo? Exatamente. É isso, cara. É impressionante como é. E as pessoas às vezes desistem. Então, na 98, 99 vezes que ela tá batendo. E não, faltava uma, mas a pessoa nadou e morreu na praia. Então não desista, que pode estar mais próximo do que você imagina. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso podcast. Agradeço muito. Flavinha, Rafa, agora no final já pode falar assim, né? Flavinha e Rafa, Flavinha, obrigado pela presença. Que a gente possa se reunir mais vezes aqui, que eu adorei. Valeu, gente. Beijo.